Oi, meus irmãos, bem-vindos à nossa aula complementar número 2. Estamos na disciplina História da Igreja e na aula de hoje eu vi a necessidade da gente explorar um pouco mais esse tema dos sacramentos, né? Na verdade, a instituição dos sacramentos ou das ordenanças, né, como nós conhecemos e nós cremos e praticamos na nossa fé, fez parte da história da Igreja em vários momentos, desde o princípio, quando Jesus institui, né, essa ordenança, até como o significado que essas ordenanças ganharam e o acréscimo, né, de outras práticas da igreja como sagradas, como meios de comunicação da graça divina e aí, consequentemente, influenciando na crença a respeito da salvação, das obras e tudo mais. Então eu vi a importância da gente falar, da gente discutir um pouco sobre esse tema, e esse é o tema da nossa, da aula deste vídeo, tá? Vamos entender primeiro o conceito de sacramento e para a gente começar a diferenciar o que é um sacramento e o que é uma ordenança. Bem, na etimologia da palavra, ou seja, na raiz da palavra, no que ela significa, a palavra sacramento vem do latim sacramento, onde no mundo romano ela tinha uma conotação, ela tinha um significado de juramento sagrado ou compromisso solene. Ou seja, uma pessoa que realizava um sacramento, que estava ali fazendo parte, né, gerando, na verdade, uma determinada prática. Quando você fazia aquela prática, você estava ali assumindo aquele compromisso, tá? Na teologia cristã, isso passou a ter um outro significado, né? A gente sabe que algumas palavras elas foram importadas nos primeiros séculos da era cristã, justamente pela prática e pela forma que se usa. Eu vou abrir um parênteses aqui, usar como exemplo a palavra homilética, né? A palavra homilética, ela não nasce no seio cristão. Na verdade, ela é bem mais antiga, ela faz parte ali do mundo grego, e a homilética era nada mais ou menos que uma conversa, que um momento ali de discussão entre as pessoas. E aí entrava todos os conceitos de retórica, homilética, retórica, que eram utilizados ali no mundo grego antigo. Quando avança o primeiro século, ela foi importada para o mundo cristão e ali ficou como esse conjunto, né, de técnicas, a forma que você prepara o seu sermão. Isso aconteceu com essa palavra sacramento. O sacramento vem do latim, vem do mundo romano, mas na teologia cristã ela passou a ter esse significado de um sinal visível de uma graça invisível. E essa definição, ela foi sistematizada por Agostinho de Hipona ali no século IV, né? Ele afirmou, abre aspas para a fala dele, sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. E nos primeiros séculos, como a gente já viu em aulas anteriores, não existia uma organização sistemática, doutrinária na igreja primitiva. Tudo era muito orgânico, né? Tudo era muito natural. Nós estávamos ali com os apóstolos presentes e qualquer desvio ou equívoco teológico, os apóstolos corrigiam, né? Então, nesse meio apostólico e depois no mundo gentil, né, onde tinha Paulo ali ensinando, orientando as igrejas, no sentido de cartas e tudo mais. Então, até então, estava tudo se organizando, né, no sentido teológico. Porém, a gente vê que, no princípio mesmo, a igreja praticava principalmente digamos assim, as duas ordenanças, que eram o batismo e a ceia do Senhor, tá? E esses dois eram entendidos como mandamentos de Cristo, ou seja, o Senhor deixou para que cada um com um propósito distinto, o batismo como uma profissão pública de fé e o início, a entrada de uma pessoa dentro da comunidade cristã, e a ceia do Senhor como um memorial do Senhor. E aí essa é interessante, quando a gente vai, né, estudar essa ideia do memorial, e a gente vai ver que com o passar dos anos, esse memorial ele foi sendo feito digamos assim, em intervalos diferentes, certo? Então, algumas pessoas, por exemplo, começaram a entender, a compreender que esse memorial deveria ser feito semanalmente. Então, a Santa Ceia deveria ser feita semanalmente. Depois, os intervalos foram mudando a respeito dessa ideia, né, do memorial, do lembrar da morte e do sacrifício
do Senhor. E a gente vê algumas referências bíblicas, tanto do batismo como da instituição do batismo dentro da igreja primitiva. Então nós vemos aí, ó, Mateus capítulo 28, versículo 19, na NVI, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2, 28, na NVT, Pedro respondeu: vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Cristo, Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. E em Romanos 6, 34, 3 e 4, diz o seguinte: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então a gente vê tanto nos evangelhos, como nas cartas paulinas, como em Atos dos Apóstolos, essa ideia bem fundamentada, digamos assim, do batismo, tá? E na Santa Ceia, da mesma forma, Lucas 22, 19, o texto que você já conhece, quando na última ceia do Senhor, e tomando na Páscoa, e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26, quando Paulo ensina, né, dá aquelas instruções da ceia, de como celebrar a ceia, como celebrar esse memorial ali para a comunidade da igreja em Corinto, tá? Porém, o que é que aconteceu? Com o passar dos anos, né, a literatura patrística, né, os pais da igreja, começaram ali a estudar e a desenvolver a doutrina dessas ordenanças. Então, a gente tem, por exemplo, Justino Martin, ele descreve que o batismo ele deveria ser realizado para os novos convertidos, o batismo dos novos convertidos, e a ceia deveria ser realizada semanalmente. Então, seria aí uma periodicidade bem próxima, né? Bem recente. Imagina só, nos dias de hoje, né? Nós celebramos uma ceia toda semana. Justino Martin ele defendia essa ideia da ceia semanal, tá? Mas ele não usa o termo sacramento nesse período, né? No sentido medieval, que aí essa ideia do sacramento, do juramento e da graça visível, manifestação da graça visível, vem com Agostinho de Hipona, tá? Porém, a gente vê que a igreja ela tem uma grande mudança, uma grande transformação no seu comportamento, na sua prática, na sua crença, a forma que ela começa a entender não só o texto bíblico, não só o texto sagrado, mas também as suas práticas e as suas liturgias, tá? Então, quando a igreja cristã, ela foi tida como a religião oficial do Império Romano, através de Constantino I, ela começou a sistematizar essas práticas, né? Então, os teólogos começaram a considerar vários ritos, várias práticas litúrgicas como meios da graça, ou seja, como formas da manifestação da graça divina na vida das pessoas. E aqui começam os primeiros equívocos, né? Porque quando você coloca uma condição, uma obra, uma realização humana para que Deus ele manifeste alguma coisa, você coloca na mão, ou você anula, né? Ou você diminui a bondade de Deus, os atributos de Deus e também a obra do próprio Cristo. Você coloca em mãos humanas a manifestação do divino, tá? E a partir daí começam-se os equívocos e os enganos dentro dessa doutrina, tá? Então, entre eles, né, a partir do século IV, começam a surgir aí os primeiros, digamos, sacramentos, né, dentro da instituição. E vem aí, já tinha, né, o batismo, a ceia é transformada aí nessa Eucaristia, já é incorporado a penitência e também a unção. Aqui, no caso, a unção dos enfermos, tá? Mas ainda não havia consenso sobre quantos sacramentos existiam. Então, o que era uma ordem, o que era um memorial, deixa de ser um memorial e se torna obrigatório para a manifestação da graça, e começam a surgir, a serem incorporadas outras práticas junto dessa liturgia, tá?
e como o slide mostra, não havia consenso. Então, alguns acreditavam que eram 2 sacramentos, outros 3, outras pessoas criam que eram 3, e chegaram até 12 sacramentos, né? Então, a gente vê aí uma falta de consenso entre o século IV e o século V. Porém, a definição oficial, né, de quais eram os sacramentos e do número de sacramentos foi no século XII, né? Na Idade Média. Pedro Lombardo, né, ele sistematizou 7 sacramentos em sua obra Sentença, tá? A lista ela foi aceita pela teologia medieval e posteriormente confirmada no Concílio de Trento, ali entre 1444 e 1563, onde a igreja ela redefine as suas práticas. Na verdade, ela reafirma o que ela já cria e ela redefine algumas outras práticas nesse momento aí tão crítico de crise teológica na história da Igreja Católica, tá? Então, digamos assim, a instituição oficial dos sacramentos se deu aí a partir de Pedro Lombardo nessa obra Sentenças, tá? Então, a gente vê que os 7 sacramentos católicos, né, a Igreja Católica, ela define 7 sacramentos, que são que podem ser reagrupados, né, divididos aí em três momentos. Nós temos os sacramentos de iniciação, tá? Os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. Ao todo, totalizando a soma deles, temos um total de 7 sacramentos. Tá? Os primeiros sacramentos de iniciação, ou seja, você começou a fé agora, nós temos o batismo, a confirmação, que seria o crisma, e a Eucaristia, tá? Que seria aí o comer do pão e o beber do cálice. Nós temos sacramentos de cura, e aí vinham a penitência e a confissão, né, associados, porque você precisava se confessar para poder vir a penitência daquilo que você deveria fazer para o perdão dos pecados. E aí a gente vê mais na frente, né, um desvio terrível nesse caminho, que não existia isso. O perdão não vem pelas obras, vem pela graça divina. A penitência ela começou a ser comercializada, como vocês já conhecem, tá? E a unção dos enfermos, né, da forma no rito católico, né, com símbolos, com orações, fugindo do ensino bíblico, que era a respeito ali do como os apóstolos ensinaram de repreender as enfermidades em nome de Jesus, repreender enfermidades, expulsar demônios em nome de Jesus, tá? E os sacramentos de serviço, e aí entrava a ordem sacerdotal e o matrimônio. Tá? Alguns teólogos desse tempo, né, da Idade Média, eles organizavam como um ciclo da vida humana. Então, o batismo seria como o início, e aí ele teria o poder, né, de remover o pecado original. A Eucaristia seria justamente essa prática, esse início de vida cristã, e a penitência seria como essa restauração, né? Essa restauração por conta do pecado. Então a igreja ela organiza esses sacramentos em 7, tá? Na teologia católica medieval começou-se a desenvolver esse conceito, né, do latim ex opere operato, que significa o sacramento transmite graça por sua própria realização. Então, a graça, né, ela não é conferida mais como um dom de Deus, como uma dádiva divina, mas como algo que é conferida pelo rito, ou seja, quando o ser humano faz, quando o ser humano realiza, é que essa graça se manifesta. E aí, desde que não há já obstáculo na pessoa, né? E aí já entra num outro ponto teológico dentro desse aspecto de sacramento e salvação. Segundo a teologia católica, né, como eu estava falando para vocês, o pecado, eles têm essa crença que ele remove pecado, não, o batismo, perdão, remove o pecado original, tá? A Eucaristia alimenta espiritualmente, por isso essa prática constante, né? E a penitência restaura a graça após o pecado. Então, por isso, eles são considerados meios ordinários da salvação. Ou seja, você, para ser salvo, precisa realizar
cada um desses ritos e fazer parte desses sacramentos. O que é que a gente sabe, né, que a gente conhece? A Reforma Protestante, ela reaciona a isso de maneira negativa, tá? Então, no século XVI, quando surge a Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517, os reformadores criticaram justamente o abuso sacramental, a comercialização da graça e a dependência institucional para salvação. E aí de onde veio o sola fide, por conta de que a salvação, que era um desejo, né, do ser humano ali de ser salvo, começou a ser comercializada. Você só é salvo se você realizar o sacramento, se você pagar por esses sacramentos, tá? Lutero, logo a princípio, né, ele aceitou 3 sacramentos, que seriam batismo, ceia e confissão, porém depois ele reduziu apenas para 2. Já João Calvino defendeu apenas 2, que era o batismo e a Santa Ceia. Né? E os critérios de Calvino eram: o sacramento precisa ser instituído diretamente por Cristo, ou seja, somente Cristo poderia, não o homem, colocar isso como um elemento para ser praticado ou para ser ali uma ordenança da igreja, tá? Então, a gente vai surgir a pergunta, né? Por que os protestantes, eles rejeitam os 7 sacramentos? A gente tem 3 pontos principais que a gente precisa discutir, porque a gente não rejeita e porque a gente não usa o termo sacramento. Primeiro, com relação à reforma, né? Os reformadores, eles afirmaram que muitos sacramentos não possuem instituição clara da parte do Senhor, tá? Então, quando olha, por exemplo, a questão da ordem sacerdotal, é, a gente vê claramente que não é um meio de transmissão da graça divina, tá? Não é um meio de transmissão da graça divina, é um ministério, tá? É um ministério que é dado pelo Senhor. Então, Cristo não deixa a ordem sacerdotal, por exemplo, para os discípulos, para que eles se propaguem como meio de salvação. Então, eles viram esse ponto teológico. E o segundo, né, essa ordem sacerdotal também não fazia parte desse grupo. Além disso, a unção dos enfermos, né, a unção dos enfermos, ela também não pode ser interpretada como essa transmissão de graça, mas ela é uma prática pastoral, tá? E ela não é um meio sacramental de salvação, como está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, tá? Então, a gente tem, assim, alguns pontos, e eu acredito que o ponto realmente principal nesse sentido de transmissão do sacramento, né, não é a questão da salvação, irmão, da transmissão da graça. Então, como falei no começo da aula, você não pode atrelar uma prática para a salvação, porque aí você coloca na mão do homem o poder de ser salvo ou não. Tá? E aí você tira e você reduz a obra de Cristo. Na verdade, praticamente anula a obra de Cristo, porque aí, para que Cristo morreu se o que eu posso fazer é capaz de me salvar, tá? Então, nós vemos esse ponto. E como posição, né, como posicionamento das igrejas evangélicas, a gente entende, né, a gente passou a usar o termo não mais sacramento, por conta de toda a carga histórica aí que eu mostrei para vocês, tudo aquilo que significa, mas o termo ordenança, porque justamente significa obediência, tá? Porque nós estamos obedecendo a ordem de Cristo, um memorial, que é a lembrança, nós estamos lembrando, nesse momento, no caso, por exemplo, do batismo a salvação, na ceia a questão da salvação e o sacrifício do Senhor, tá? E além disso, o testemunho público, quando você é batizado publicamente, você professa para a igreja, quando você ceia publicamente, você também professa essa fé. Então a gente entende a ordenança por esse princípio da obediência, do memorial e do testemunho público. E a gente também compreende que isso não transmite não é uma transmissão automática da graça a partir do momento que você realiza essa liturgia, tá? E aqui nesse quadro a gente consegue enxergar um paralelo de como o catolicismo entende o tema e como a gente enxerga, né? Então, por exemplo, com relação à natureza, né, da ordenança e dos sacramentos, o catolicismo vê como um meio de graça, tá? Ou seja, para Deus manifestar sua graça, a pessoa precisa realizar, e, porém, dentro do protestantismo, a gente entende que é apenas um símbolo, é uma ordenança. Com relação ao número, né, a gente vê que o catolicismo ele tem sete sacramentos, e nós temos apenas duas
ordenanças. E com relação ao efeito, o catolicismo entende isso como uma graça sacramental, ou seja, Deus manifesta a sua graça por meio dessa prática litúrgica. Já no protestantismo, a gente entende apenas como um testemunho de fé, como uma profissão de fé para a igreja e para o mundo. E com relação à salvação, ela é obtida ali, mediada sacramentalmente pelos sacramentos, pela prática dos sacramentos. Dentro do protestantismo, a gente entende que é uma prática de fé, tá? E aí, com relação à fundamentação, né, protestante, a base da teologia reformada está justamente na doutrina sola fide, ou seja, a justificação não vem pelas obras, não vem por aquilo que eu posso fazer, mas somente pela fé, como está em Romanos 3:28. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Efésios 2, capítulo 8 e 9, traz justamente também, pela graça sois salvos mediante a fé, e não pelas obras, tá? Se o sacramento fosse necessário para a salvação, então a fé não seria suficiente, tá bom? E como exemplo bíblico que a gente utiliza para fundamentar isso, além dos versículos mencionados, a gente tem o diálogo de Jesus com o ladrão na cruz, tá? Ele não foi batizado, ele não recebeu sacramentos, e mesmo assim, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso demonstra que a salvação não depende de sacramentos, tá? Se dependesse, nós teríamos aí uma incoerência nos evangelhos e no próprio discurso do Senhor, tá? Hoje, como igreja pentecostal, mais uma vez reforçando, nós vemos apenas duas ordenanças, batismo e ceia, tá? Mas a gente enfatiza também a experiência da conversão, o novo nascimento e a obra do Espírito, conforme João, capítulo 3, versículo 5, tá bom? E é isso, meus irmãos. Para concluir, gostaria de terminar essa aula com esse versículo, para que fique bem gravado na nossa mente, no nosso coração, que todas as vezes que alguém pergunte sobre ordenança, sobre sacramento, sacramento da Igreja Católica, ordenanças da Igreja Cristã Evangélica, da Igreja Protestante, você consiga discursar sobre isso e falar da origem teológica, do desenvolvimento teológico dentro da história da Igreja sobre esse tema. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Deus abençoe sua vida e nos vemos na nossa próxima aula, em nome de Jesus.